Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Estou sumidinha aí, já tem mais ou menos um mês quase que eu não posto vídeo no canal, mas tivemos alguns episódios aqui em casa, algumas situações, e então eu acabei ficando um pouquinho afastada das redes sociais, assim, era pouco eu acabava entrando no Instagram, respondendo alguns comentários nos vídeos aqui do YouTube. Mas, casos passados, né, assim, a gente já tá voltando numa rotina. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência de sair pela primeira vez após 4 anos vivendo apenas em função da maternidade, né? Eu acho que assim como eu, deve com certeza ter muitas mulheres que quando vivem a maternidade, principalmente pela primeira vez, acabam se entregando totalmente a isso, né? Ainda mais que isso aconteceu comigo logo na pandemia também. Minha filha nasceu em novembro de 2019, depois logo já, né, início de 2020, em março de 2020, já entramos na pandemia e tudo foi acontecendo, né? Isso acabou fazendo com que eu vivesse em função 100% da maternidade. Eu não saía, assim, eu não saí mais só com as minhas amigas. Lógico que teve algumas coisas que eu saí, fui passear no shopping, mas era sempre ou com a Neila e a Mayumi junto, ou eu com uma amiga e a Mayumi junto, pra tudo, sabe? No início, até quando eu ia fazer a sobrancelha, fazer as unhas, sempre tava levando a neném junto. Então, assim, eu não... A partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, lá em abril, né, de 2019, eu vivi apenas em função disso, porque depois da gravidez foi uma gravidez de risco, complicada, eu fiz repouso a gravidez inteira. Então, assim, eu vivi em função da maternidade 100%. Não reclamo disso, porque foi uma escolha minha também, ninguém me obrigou a nada, né? Eu que quis viver dessa forma, eu que escolhi agir dessa forma. Mas, né, passado aí, a Mayumi cresceu um pouquinho, depois eu engravidei dos gêmeos, eles nasceram, já completaram 1 aninho. E isso tudo eu sempre, assim, só em função da maternidade, né? Por mais que a gente conseguiu sair, foi, né, esse ano nós viajamos, mas o que? Foi um passeio em família. Então, eu, Angélica, mulher, não tirei mais um tempo pra mim, né? Eu não estava reservando mais um tempinho pra mim. Ali pra fazer uma sobrancelha uma vez a cada 3 meses, e assim, bem rapidinho, aproveitando algum horário onde que a Mayumi ou uma das crianças estivessem envolvidas, né? Então eu não tinha mais esse contato, assim, não saía mais com amiga, algum evento da escola, um jantar entre professoras, alguma coisa assim, sempre uma criança junto, né? Então eu não estava vivendo a vida de mulher, né? Uma vida de adulta, sem filhos, digamos assim. E esse ano eu me permiti viver isso, né? A Neila colaborou também, ela entendeu toda essa situação, né? E ela me apoiou na decisão de ir assistir ao show da minha banda favorita de adolescente, né? Que é uma paixão que eu tenho. A banda Evanescence, eu vou deixar alguma fotinho pra quem não conhece, mas eu acredito que é uma banda bem, assim, bem popular, que muita gente já deva ter escutado. Inclusive, eu tenho uma inscrita aqui do canal, que também é seguidora lá no Instagram, que era super fã do Evanescence na época dela também de novinha, e hoje pra ela já não é tão mais fã, e ela me mandou por correio. Ah, meu Deus do céu! Ela me mandou há uns meses atrás as revistas que ela tinha na casa dela, de pôsteres que ela achou, e eu amei o presente, amei, amei, amei. E tá guardadinho junto, que eu tenho uma gaveta assim só de coisas da banda que eu gosto, lembranças de shows anteriores, sabe? Coisa da adolescência. Eu tenho essa gavetinha aí guardada, gavetinha não, uma baita de uma gaveta. E aí eu guardei, essas revistas estão lá e vou levar pro resto da vida. Muito obrigada mesmo, de coração. Amei. Mas enfim, gente, então eu me permiti esse show, né? Vai ter um presente de aniversário antecipado, porque pra quem não sabe, eu fiz aniversário esse mês de novembro, né? Dia 1º de novembro. Completei 34 aninhos, graças a Deus. E então foi até um presente de aniversário que eu acabei me dando, né? Me permitindo. E foi uma sensação maravilhosa, gente. Como que, assim, no início essa ideia até me deixava mal. Acho que eu posso dizer assim, eu me sentia mal porque, né? Eu escolhi ser mãe, eu escolhi ter filhos, então... eu escolhi viver essa vida, né? Então eu ficava em conflito comigo mesmo, mas não é porque eu sou mãe que eu não preciso, que eu tenho que deixar de gostar de determinadas coisas, de viver determinadas coisas, né? E aí, em contrapartida, não, você escolheu isso, você tem que abrir mão disso, sabe? São conflitos que eu estava vivendo comigo mesma, assim. Mas eu tenho que admitir pra vocês que foi muito, muito, muito bom ter esse tempo pra mim, me encontrar com amigos que eu não via há anos, e falar de outros assuntos que não fosse só de filhos. Óbvio que eu acabei falando deles, que a gente acabou falando sobre filhos, né? Mas, assim, viver outra realidade, sabe? Porque na escola, trabalhando, eu trabalho com crianças, eu trabalho num ambiente de mulheres, que todas são mães, praticamente. Então, assim, a gente fala sobre filhos, a gente vive falando sobre criança, né? Sobre cuidados.
E aí, né, eu estava num outro ambiente, numa outra cidade, longe de casa, longe de todos os problemas. Isso foi, assim, muito bom, muito gostoso. E eu queria compartilhar com vocês essa minha experiência. Vou até deixar umas fotinhas, algumas coisas do show pra vocês verem. Que eu acho que a gente, né, hoje, depois de ter vivido essa experiência, eu refleti bastante, então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, tá bom? Pra quem assistir aqui, que reflita sobre isso também, assim como eu. Apesar da gente querer muito, né, desejar os nossos filhos com toda a nossa alma, amá-los, não é errado a gente também querer ter um tempinho só pra nós, pro nosso cuidado, pra nossa cabeça, refrescar nossa cabeça também, né? Que não é só o físico, porque ser, né, mãe, pai, assim, quando a gente vive isso, é muito cansativo. Eu falo que eu me canso mais com as crianças em casa, quando eu tinha só a Mayumi em casa, do que lá na escola, cuidando de 18, 19, 20 crianças, sabe? Porque, assim, é uma dedicação, a gente vive isso, é muito intenso, né? Então, cuidar de criança em casa, até para as mães que não trabalham fora. Quando a gente cuida da casa, cuida das crianças, isso é uma sobrecarga muito grande, é um trabalho muito grande, né, que a gente tem. Então, eu ficava me cobrando muito sobre isso, sabe? Gente, que calor. Eu me cobrava muito sobre isso, que eu tinha escolhido, que eu tinha que viver isso, que as crianças não tinham culpa, que eu tinha que abrir mão de outras coisas, porque tinha sido a minha escolha. E hoje eu tenho consciência de que não é bem assim. Óbvio que não dá pra querer levar a mesma vida de antes dos filhos, como depois que você é casada, querer viver igual quando você era solteiro, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter essa consciência, esse bom senso. Não sair e ficar deixando os filhos por aí com os outros. Mas sair, ter essa noite de casal, ou o que for, às vezes um passeio sozinho, no shopping com as amigas, sair pra ouvir uma música, beber alguma coisa pra quem gosta, né? Coisas leves, mas que fazem bem pra gente também, né? Pra nós quanto mulheres, pra nós quanto seres humanos individuais, né? Então isso é uma coisa que faz muito bem. Eu aprendi isso, eu vivi isso, eu não aceitava essa situação, né? Eu não achava que era justo com os meus filhos, mas hoje eu entendo que isso é necessário, é normal. E após 4 anos, 4 até mais, né? Foi abril de 2019, 20, 21, 22, 23. Não, é 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, porque agora já estamos no final do ano. Mas assim, apesar de tudo isso, hoje eu entendo que isso é necessário, né? E eu passei todo esse tempo vivendo em função dos meus filhos, da minha casa, do meu trabalho, da minha esposa, mas agora eu entendo que eu preciso de um tempo para viver em função de mim, né? De mim mesma, do meu autocuidado, dos meus gostos, daquilo que me dá prazer e satisfação. E foi incrível o que eu vivi naquela noite, apesar de ter sido bem rapidinho. Eu fui no sábado, um pouquinho antes do almoço, o show foi no sábado à noite, no sábado de madrugada eu já estava voltando para casa, no domingo de manhã eu já estava em casa. Mas assim, foi incrível, uma experiência maravilhosa e fez muito bem pra mim, muito bem pra mim mesmo. Me abriu assim a cabeça de várias formas e eu percebi que não fez mal pros meus filhos também, né? Então assim, fica aí a minha experiência pra vocês, pra alguma mamãe que vive o mesmo que eu, que já viveu e quiser compartilhar aqui a sua história, a sua opinião, fique à vontade. Mas apesar dos nossos filhos, nós somos pessoas também que merecemos ter esse cuidado, esse olhar especial pra nós, tá bom? Então fica essa minha dica pra vocês. E é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Não me esqueçam aqui no canal, por favor. Continue acompanhando, deixem aí as notificações ativadas pra quando eu postar vídeo novo vocês ficarem por dentro, tá bom? Então, um super beijo. Fiquem com Deus e até os próximos. Tchau, tchau.